I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got. O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Para você, meu amigo ligado, está começando mais um Placar Eletrônico. Hoje é dia 3 de dezembro de 2018. Começou o mês de dezembro, mês de Natal. E o Brasileirão terminou. O Palmeiras é decacampeão brasileiro. Sensacional para a alegria de Jaime. O Corinthians perdeu de 1-0, gol de Jael. O Jael é o mesmo que falava Jael o Cruel ou não? O Santos perdeu do Sport, mas o Sport foi rebaixado, né? E o Tricolor perdeu da Chapecoense. E Jardine vem aí. O Jardine tá bravo. Eu quero ouvir o Alê falar do Jardine hoje. Tudo isso e muito mais do Brasileirão e da Libertadores de América, que neste domingo, afinal, né? Domingo, teremos a grande final em outro continente. O Placar Eletrônico está começando, né? Estamos aqui com dois comentaristas, hoje vamos falar de nível hard, né? São dois comentaristas estilo mundial. Do lado direito temos Flávio Bagnoli, o senhor não está com a camisa do Palmeiras hoje? Está mais tranquilo? Foi só a comemoração, agora não sou mais palmeirense, voltei a ser Placar Eletrônico. E do nosso lado esquerdo, nosso eterno capitão. Se o programa precisa de capitão, chame o Alê. Olha, você agora nesse final de ano que vai fazer seu joguinho de futebol com seus amigos, aquele joguinho de confraternização, você está precisando de capitão? Chama o Alê. Fala aqui com o Placar Eletrônico, com a Gabriela, liga para cá e chama o Alê que ele vai na sua festa, confraterniza e fica no churrasco também. Mas leva o Flávio junto. E se tiver precisando de Papai Noel, o Flávio está aqui para nos alegrar. Alê, que alegria tê-lo de volta, nosso capitão, o destaque é seu. Jundiaí quer te ouvir, Alê. Bom, Murilão, mais uma vez obrigado. Flavião, prazer estar aqui com você. Um abraço para os nossos amigos Monteiro e Moselli. Um abraço para o pessoal que está em casa nos assistindo. Rapidamente, só o meu destaque aqui é a vergonha que é a Conmebol, né? Infelizmente, né, o campeonato mais esperado do nosso continente acabando dessa forma. Um jogo em outro continente, da forma como que na verdade nem sabemos se vai ter o jogo ou não. Uma hora um time fala que vai entrar, outra hora o time fala que não vai entrar, enfim. Uma vergonha, infelizmente, e aí a gente vê quão longe a gente está do nível do futebol europeu, né? Infelizmente. Tá aí o destaque de Alexandre Botelho falando da final da Libertadores. Que vergonha, Conmebol. Daqui a pouco nós vamos cornetar muito aqui no programa. Flavinho, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Jundiaí quer saber se você comemorou muito ontem, onde que o senhor estava, entendeu? Não, tranquilo. Divida esse momento do Deca com os nossos amigos jundiaenses. Não, primeiramente, obrigado Alê, obrigado Murilo. É um prazer enorme estar aqui. Um abração para o Moselli e para o Monteiro que estão em casa e fazem parte dessa mesa também. E, não tem como não falar sobre isso, né? O Palmeiras já tinha sido campeão desde a semana passada, da rodada passada contra o Vasco, a vitória no Rio de Janeiro. E ontem foi o dia da festa, um dia festivo, um dia muito bacana. O
O estádio recebeu o maior público da história, mais de 41 mil pessoas. E uma festa maravilhosa, merecida. O Palmeiras fez por merecer esse título dentro de campo. Em todos os quesitos o Palmeiras lidera, tem o melhor ataque, a melhor defesa, o time que menos perdeu, o time que mais ganhou. Então o time que tem a maior invencibilidade, passou o segundo turno inteiro sem perder, bateu o recorde, né? Porque já tinha ficado algumas rodadas ainda no final do primeiro turno sem perder. Então eu acho que o título foi merecido, a festa foi maravilhosa, acho que coroou, veio mesmo para coroar, essa festa veio para coroar a grandeza e os méritos que o Palmeiras teve ao longo do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Palmeiras. O senhor tá triste? Tô feliz. O senhor tá dando uma notícia triste? Não, tô feliz. Parece que você tá falando de alguma notícia assim. Tá triste. Eu Tem já que falar, fiz festa Palmeiras semana é campeão. passada. Solta o hino, Gabriela. Já- Isso, solta o hino pro Flávio ficar mais tranquilo. Ele tá triste Não, no agora- programa agora hoje. com o hino melhor. Isso aí, Agora com o hino melhor. agora sim. Não, mas Tá eu já triste. fiz festa semana O passada. torcedor palmeirense quer te escutar. Tô de queria que você- ressaca, O tô de torcedor ressaca. falaram pra mim, pede pro Flávio subir em cima da mesa, comemorar, dar murro na mesa, falar comemorei. sobre o Deca campeão. Nada acontece. Já trouxe camisa, já trouxe bandeira, já trouxe tudo aqui semana passada. Agora tem que voltar, né? Agora nós vamos falar sério, porque tem coisas sérias pra gente falar aqui. Tem o planejamento do Corinthians, do São Paulo, do Santos e também do Palmeiras, as contratações, os técnicos. E nós vamos falar muito sobre tudo Já isso aí deu uma aqui. melhorada já, porque tava duro, hein? Tava duro. Bom, Tá corneteiro hoje. Enquanto você vê aí a classificação final do Brasileirão de 2018 na sua tela, o Palmeiras com 80 pontos, fechou o Brasileirão, Flamengo 72, Inter 69, Grêmio 66, o São Paulo fez 63 pontos, o Atlético Mineiro 59, o Paranaense 57, Cruzeiro 53, Botafogo 51, o Santos 50 pontos, Bahia 48, Fluminense 45, Corinthians, Chapecoense, Ceará 44, o Vasco 43 na beirinha, e aí a zona de rebaixamento, os quatro, Sport, Recife, América, Vitória e Paraná. Tá aí a classificação final do Brasileirão 2018. Ale, um balanço aqui da final. Foi isso mesmo, título merecido do Palmeiras, o Flamengo foi vice-campeão, trocou também seu treinador no meio do caminho, ainda falta um tiquinho, o Flamengo sempre chega, a torcida, todo mundo fala do cheirinho, né, que já virou um clichê. O Inter ficou em terceiro lugar, veio da Série B, cresceu, o Grêmio, né, ganhou a vaga direta para a Libertadores, o São Paulo está na pré, o Atlético Mineiro. É isso mesmo? Faça um balanço final aí do seu Brasileirão, Ale. Bom, Murilo, acho que, para mim, os pontos assim importantes a serem mencionados, na minha visão, primeiro, o título do Palmeiras, né? Merecido, como o Flávio colocou, o Palmeiras atingiu todos os melhores resultados possíveis e vem coroar o time que teve o melhor planejamento e o time que se preparou, principalmente em termos financeiros, né? Com o parceiro forte, com o dinheiro, e aí fez o planejamento certinho. O Flamengo da mesma forma, né? O Flamengo também conseguiu já há algum tempo arrumar as contas, vem fazendo com contratações importantes. Então o time que se planeja direitinho, que faz a coisa certa, o resultado aparece. Fica claro isso, né? Só uma pergunta, Ale, desculpa te interromper, a gente não gosta, mas esse planejamento precisa de dinheiro? Na minha opinião, sim. Precisa de dinheiro. Para o futebol de hoje, Murilo, acho que precisa. Você vê a diferença. Então você olha o seguinte, olha o Palmeiras, a gente vem falando isso já há algum tempo. O Palmeiras disputou 3 campeonatos durante o ano, importantes, né? Na segunda parte, vamos falar da segunda parte do ano. O Palmeiras chegou muito à frente dos 3 campeonatos. Duas semifinais. 2 semifinais da Libertadores, aconteceu na Copa do Brasil também, mas chegou. E por quê? Porque tinha um time que conseguia ter um elenco forte que fez com que o Palmeiras pudesse chegar forte nos 3 campeonatos. Então, aí a sua pergunta, logicamente precisa de dinheiro, para você ter as peças de reposição quando você precisa e disputa os 3 campeonatos. Olha o São Paulo. São Paulo não tem, o São Paulo mal tem 11 jogadores que formam um time competitivo. Enquanto os outros times dividiam as atenções em todos os campeonatos, o São Paulo começou a se destacar. Sim. Quando os times foram saindo dos outros campeonatos, foram focando no brasileiro, o São Paulo foi ficando para trás, não conseguia mais. Por quê? O Everton saiu,
com a contusão, machucou. não conseguiu voltar da mesma forma que antes, depois, não vem apresentando bom futebol. O Nenê caiu do rendimento, o Diego Souza da mesma forma. Então ficou claro isso, o São Paulo não tinha peça de reposição, não tem peças de reposição. Por quê? Porque não tem, o São Paulo vem enfrentando uma crise financeira já há algum tempo, não consegue fazer as contratações. O Corinthians, o que o Corinthians vem ganhando? O Corinthians ganhou o Paulista pela força da torcida, a gente vinha falando isso também. Mas não tem hoje, o Corinthians não tem um time competitivo hoje. Brigou no final para não cair, no final do Brasileiro. 2 pontos, hein? Então eu acho que é isso, né? O último ponto para eu colocar, como você colocou aí no Brasileirão, que para mim é importante, o Inter, né? O Inter veio da Série B com força, ficou em terceira colocação no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, a gente sabe disso, quão competitivo é, e jogando muito bem. Né? E com os jogadores já, se você pegar a média de idade do Inter, é uma média de idade muito alta. Alguns jogadores já pro ano que vem já não sabem nem se permanecem ou não no time do Inter. E o Inter conseguiu, aí sim, e aí um pouco um contraponto, né, do Inter. Sem muito dinheiro, né? Sem muitas contratações, né? Fez a contratação, o Guerreiro não pôde jogar, enfim, alguns percalços. Mas o Guerreiro pode voltar a jogar em janeiro? Volta, em abril. Em abril. Legal. Então, mas o Inter fez um campeonato louvável aí, né? Então, eu acho que o campeonato ficou bom, o Palmeiras mereceu tranquilamente. O Flamengo, com a história do cheirinho, você falou, mas uma segunda colocação no Campeonato Brasileiro não é de se jogar fora, né? Sim. Porque teve um planejamento direitinho. Então, eu acho que isso aí é o resumo do Brasileirão. Flavinho, suas considerações finais do Brasileirão 2018 aqui. Você quer falar da zona de rebaixamento, você quer falar do título, você quer falar do que é? Considerações finais aqui do Brasileirão. O Ale já falou uma grande parte das coisas aí que aconteceram no campeonato. Na minha opinião, a maior surpresa desse campeonato foi o Internacional. Se você falar em surpresa, foi o Internacional. O Palmeiras ser campeão não foi surpresa. O Palmeiras já entrou como um dos favoritos, assim como o Flamengo. Se o Flamengo fosse campeão, também não seria surpresa. Ou o Cruzeiro, o Grêmio, os times que entraram mais fortes, esses eram favoritos desde o início. Agora o Internacional, ninguém falava nada. Nada. Um time que estava chegando da Série B, subindo da Série B esse ano, e até 5 rodadas atrás estava brigando pelo título. Então eu acho que a grande surpresa desse campeonato foi o Internacional. E o São Paulo, ele era a grande surpresa até o momento por tudo que fazia, porque ninguém esperava que o São Paulo ia liderar o campeonato da forma como liderou. Chegou a abrir 7 pontos do segundo colocado. E depois o São Paulo também acabou se transformando numa grande decepção, porque também ninguém imaginou que o São Paulo ia cair de uma forma tão vertiginosa como foi. O São Paulo ficou 17 pontos atrás do Palmeiras, é muita diferença. Há 10 rodadas atrás, o clássico foi umas 10 rodadas atrás, Palmeiras e São Paulo, que foi quando o Palmeiras passou o São Paulo. Até ali o Palmeiras ainda estava atrás. Você vê a queda que o São Paulo teve nessa reta final. Então eu acho que o que o Ale disse tem muito fundamento. O Palmeiras realmente, se a gente analisar o Palmeiras, a prioridade do Palmeiras sempre foi a Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras tinha aberto mão do Campeonato Brasileiro, essa é a verdade. Tanto é que o Felipão passou 10 rodadas do Campeonato Brasileiro colocando o time que se julgava como alternativo. O melhor time na cabeça do Felipão, ele punha para jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. E no Brasileirão ele põe um time que a gente achava que era alternativo, que era um bom time também, mas eram os reservas. E o Palmeiras começou a ganhar mesmo com esse time alternativo, e aí o brasileiro acabou virando uma realidade, porque o Palmeiras caiu nas outras competições. Então é uma loucura que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro. Nem nós palmeirenses, que eu sou palmeirense, todo mundo já sabe, acreditava no brasileiro. A esperança era a Libertadores, quando isso não deu mais certo, que beleza. o Palmeiras acabou Que ganhando o alegria. campeonato. Bom, vamos falar aqui de técnicos. Felipão deve ficar no Palmeiras, porque tem uma notícia que o Borja está tentando convencer ele para ir para a seleção colombiana. Fica no Palmeiras, ok? Sabe o que o Felipão tinha que falar pro Borja? Borja, vai indo pra Colômbia, me espera lá que eu já vou. Mas tem proposta. Quem? A seleção Felipão? colombiana Tem. Mas eu acho que ele não vai. Sim, é que o Felipão não precisa, mas com muito dinheiro na mesa. Mas que tem. O Flamengo vai contratar treinador ou não vai contratar treinador? E aí, Ale, precisa de um treinador o Flamengo? Segue Dorival, não segue Dorival? Eu acho que precisa de um treinador e, bom, fala-se bastante que um dos sonhos do Flamengo, não só do Flamengo, em vários times, é o Abel, né?
E o Abel já disse que a partir do ano que vem ele volta para o mercado, está disponível para o Ele vai mercado. assinar com alguém agora no fim do ano. Então o Dorival não é um nome tão querido dentro do Flamengo, né? A oposição do Flamengo não quer o Dorival, não quer a permanência do Dorival. Fala-se que alguns jogadores também preferiam que o Dorival não continuasse no Flamengo. O Dorival, aparentemente, parece ser uma pessoa tranquila e tudo mais. Agora, tem alguma coisa estranha, né? Vários times que o Dorival passou, ele criou problema. Ele arruma uma confusão. Os jogadores, ele não é querido pelos jogadores, isso é uma coisa estranha. Coisa estranha. Porque Teve ele é um problema no Santos, jogador, teve problema ele no deve São saber Paulo. falar a linguagem do futebol. Mas eu não sei o que acontece. O que você está falando é real. É muito problema que acontece, cara. Se você fosse presidente do Flamengo, Ale, você contrataria Abel Braga? Sim. Você, Flávio. Eu contrataria o Abel Braga. Bom, E aparentemente, Murilo, o Flamengo tem para o ano que vem, dentro do planejamento do Flamengo para o ano que vem, ele tem recurso para ter um técnico de ponta. Porque ele tinha feito a proposta para o Renato Gaúcho. Sim. E que não era pouco dinheiro. Meu Deus, Não era muito 1 milhão, dinheiro. 1 milhão, Era 1 1 milhão e 300 mil reais por Essa era mês. da comissão técnica inteira. Da comissão técnica inteira. Então, Renato era 1 milhão. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu acho que o Abel não é um técnico de 1 milhão. sim. Não é um técnico de 1 milhão. de 500, 600 Então o mil. Flamengo tem um recurso para o ano que vem. Eu acho que o Flamengo sim vai fazer uma proposta e o Abel por várias vezes já declarou que a vontade dele é permanecer no Rio de Janeiro. Ele não gostaria de pegar outro time fora do Rio de Janeiro. Então eu acho que tem tudo a ver. Porque é o seguinte, aí nós temos o terceiro lugar, que é o Inter de Porto Alegre. O Odair fez um excelente trabalho. Vai manter, tem que manter. Então, mas eu acho manter. que o Inter tem um apego pelo Abel Braga ali. O Inter tava louco pelo Abel Esquece. Braga. Eu sei que é ruim, mas que eles Tem uma gostam, história, eles né? O gostam. Abel tem uma história. Que eles É uma gostam, história, eles gostam. sim, mas ele Mas não- tem que manter o Odair, mais que eu acho que o Abel tá demorando demais para dar essa decisão, tá? Agora o Inter também cogitou o nome do Aguirre, né? Cogitou? Viu, mas na minha opinião é uma loucura tirar esse técnico. O trabalho que esse técnico fez, Foi. se ele não for coroado com a permanência dele, aí a gente tem que parar de falar de Mas, planejamento. por exemplo, o Goiás subiu e mandou o técnico embora. O Goiás subiu. Quem era? O Geninho? Não era o Geninho. Vou lembrar Eu me dele já. recordo agora. Mas o Goiás subiu, tirou Eu o vou técnico. levantar, a gente fala no ar. Mas, Flávio, o Inter tem um histórico complicado de jogadores. Lembra o Mancini no Inter fazendo um bom trabalho e aí eles mandaram... Foi no Grêmio. Foi no Grêmio. Ah, tem razão. Foi no é verdade, Grêmio. Esse Não, foi o Inter demais. segura, né? Mandaram ele embora porque o time fazia, time muito, fazia gol. muito gol. O time faz muito gol e então a gente não gosta. A gente Agora, gosta Murilo, de sofrer. Agora, a permanência do Renato Gaúcho no Grêmio também, pra mim, sinceramente, me causou uma certa surpresa também. Eu achei que o Renato sairia do Grêmio nessa... Não apenas do Flamengo, porque o Renato tinha outras propostas também, né? Eu achei que o Renato ia dar um fim na história dele no Grêmio, para ele sair por cima, assim, né? Com o histórico que ele tem. Então, eu não sei. Porque o Grêmio, se a gente olhar bem, o Grêmio pro ano que vem não tem um time mais tão competitivo como vinha tendo. O Grêmio tem que fazer reforços, tem que contratar. Até Se não porque contratar, deve perder o Luan ou o Everton, um dos dois vão sair. Exatamente. Então, O Goiás demitiu o Ney Franco, nem Franco. subiu e contratou o Barbieri para disputar a Série A. Então, mas não é que demitiu, ele tinha um contrato por terminar, Tudo simplesmente bem, não mas ele renovou. subiu o time, podia manter, igual o sim. Daí, fez o trabalho. A gente está falando aqui dos treinadores. É, tá? mas é que o Odair Renato tem Gaúcho contrato no mais Flamengo longo. vai permanecer, no Grêmio vai permanecer, Vai permanecer. agora já era. Sim. Legal. E o Jardine, Ale, no São Paulo? Loucura. Cara, o Jardine tá muito... Você não acha que ele tá muito bravo no começo de trabalho? Ele não tem que pegar um pouco mais antes, que ele já falou, se não correr não joga, eu não quero saber. Mas ele tá eu certo. quero Nesse- ser- eu acho que ele não é o técnico de São Paulo nesse Eu não momento, estou mas dizendo- nisso, na minha opinião, ele Eu tá estou certo. dizendo que politicamente você E sabe. correr, cara. Você começa assim, até que o jogador vai lá no diretor e fala assim, pô, você não acha que o cara tá pegando pesado Exatamente. demais e quem cai é o treinador. A gente já ouviu essa história 5 milhões de vezes. Eu acho ele um bom técnico, mas para levar o São Paulo, que vai disputar, o São Paulo precisa urgente, vai disputar pré-Libertadores, precisa classificar o time. Isso daí vai entre 15 de janeiro e 30 de janeiro já começa. É sério demais, Murilo, é a Libertadores. Esse cara tá no São Paulo há um bom tempo, ele conhece bem o São Paulo, ele não tá por aí por acaso. Ninguém colocou esse cara lá por acaso. Se ele tá falando isso, algum motivo tem, você pode ter certeza. E tem algo por trás, é que a gente não sabe. Você olha o São Paulo jogando, tem jogador que anda no campo, anda.
Então, meu amigo, não dá. Pode ser quem for, é o Diego Souza, é o Nenê, é o Jusilei, não sei de quem ele tá falando. Mas se o cara anda, não tem que jogar. É melhor pegar o menino da base que vai dar o sangue. Você vê Celinho, surgiu aí há 10 rodadas atrás. O moleque é bom de bola, joga bem, faz gol, dá um trabalho do caramba pros adversários. O moleque corre, se esforça. É isso, cara. É melhor ter um cara desse do que, juro por Deus, o Diego Souza roubando 400, 500 mil reais por mês, andando no campo. Não faz gol no Vasco porque gosta do Vasco. Não faz gol no esporte porque gosta do esporte. Vai pro inferno, Diego Souza. Você tem que respeitar a camisa do São Paulo que paga 500 pau por mês. Agora o senhor entrou sim. no programa, porque Chegou. tava dormindo. Que isso, cara? Agora tava dormindo. Parecia que o senhor tava dormindo já nessa segunda Mas não noite. é, Murilo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu Você concordo tá louco. plenamente. Mas São o Diego Paulo tem Souza que fez tomar gol uma contra o esporte, não esquece. Que gol que ele fez contra o esporte? Ele não fez um gol, não comemorou, mas fez o gol. Não, nesse último jogo do São Paulo? Não, no outro jogo, lá na A bola ficava pra ele na área, ele ficava tocando de ladinho, não chutou uma bola no gol. Centroavante. Ale. Teve 10 chances. Jardine e o Tricolor, e aí? Murilo, é complicado, né? O São Paulo, como você falou, e eu concordo também, o São Paulo está numa situação e numa fase que precisa dar uma volta, precisa mudar. São 10 anos sem título, não dá um time do tamanho do São Paulo, com a história que o São Paulo tem, ficar tanto tempo sem ter um título. Agora, é muito discutível, a gente pode ficar o dia todo discutindo isso e as ideias vão ser colocadas e pode ser que tenha muita diferença nas ideias. O Jardine é um técnico da nova geração. É indiscutível a capacidade que ele tem, pelos títulos que as categorias de base do São Paulo vem ganhando nos últimos tempos, com o trabalho que ele vem fazendo e o quanto ele conhece o São Paulo, porque ele é criado dentro do São Paulo. Então, isso é indiscutível. Agora, quando a gente fala o São Paulo precisa de um técnico de ponto, precisa de um técnico com um pouco mais de nome e tudo mais, ok. Agora, se esses técnicos que estão chegando, se não for dado a oportunidade para eles, nós vamos ficar sempre com os mesmos, né? Também. Vamos ficar 5, 6 nomes aí de técnicos importantes, vão ficar sempre nesses 5, 6. Então, você falar o seguinte, o Filipão, os técnicos de ponta que nós temos hoje no futebol, o Filipão daqui a pouco não vai trabalhar mais, não vai dar, a saúde não vai dar, tem daqui a pouco ele 70 para, anos. 70 anos de idade, os outros técnicos da mesma forma, vão ter que parar em algum momento. Então, tem que dar chance para esses técnicos aparecerem. E aí a gente pode discutir, mas será que o São Paulo, já um time como o São Paulo, não era melhor pegar um time um pouco mais, um time menor, para depois pegar o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, times desse tamanho? Não sei, a gente pode discutir, né? Eu acho que o ponto é o seguinte, o São Paulo pode ter o Jardine, pode ter o Felipão, pode ter o Guardiola, se não tiver um time não vai adiantar. Tem que fazer contratação em jogadores. Para o ano que vem, como o Flávio colocou, o Diego Souza não pode permanecer no São Paulo, não dá para permanecer. O Diego Souza está quase para mim como um ex-jogador já. Ele anda em campo, ele está fora de peso, ele não quer treinar, ele não quer jogar. Não dá para jogar no time do São Paulo. Não dá para jogar num time como São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, times desse tamanho, um cara como o Diego Souza jogando, andando em campo. Então o São Paulo tem que rever bem o que vai querer. O São Paulo já começa o ano complicado, porque o planejamento mudou todo. O fato do São Paulo ir para pré-Libertadores Sim, é acabou o planejamento do São Paulo. Porque o São Paulo tem a Florida Cup, que vai participar da Florida Cup, já no começo, e quando voltar, vão ter 2 semanas para o primeiro jogo da Libertadores. da pré-Libertadores. E nisso já vai ter o Paulistão começando. E vai estar jogando Paulistão. Entendeu? Então, o São Paulo precisa rever o que vai fazer. Senão, o ano que vem vai ser mais um ano para brigar para não cair. Eu só espero que o mesmo diretor que está mandando o Jardine apertar todo mundo, garanta a ele quando forem reclamar. Porque vão reclamar. Esquece. Não, se esquece, Flávio. Se esquece, ele tá fazendo a cova dele. Esquece. Você sabe disso, o jogador é dodói, ele vai lá e fala pro diretor, você não vê, ele tá apertando todo mundo na imprensa. Murilo. E aí o que acontece? A corda estoura pro lado mais fraco. Esquece. Estourou pro Rogério Ceni. Então, eu ia falar isso agora. Fizeram isso com o Rogério. Não deram suporte nenhum pro cara, o maior ídolo da história de São Paulo. Não deram jogador pro cara, mandaram o cara embora. E aí depois que mandaram ele embora, contrataram 4, 5 bons jogadores, que melhorou muito o nível de São Paulo. Por que não deram essas peças pra ele quando ele estava lá? Queimaram o cara, jogaram o cara na fogueira e depois mandaram o cara embora. O senhor tá bem? Não, eu tô... O senhor tá... O que está acontecendo no São Paulo? Porque independente do time que a gente torce, a gente tem que torcer para os times aqui de São Paulo estarem o mais forte possível.
Pô, nós já tivemos no passado, década de 90, os clássicos Palmeiras, Corinthians, São Paulo, eram times fortes. Trio de ferro. Pô, era sensacional. Eu quero que o São Paulo fique muito forte, que lote o Allianz, que lote o Morumbi. E o São Paulo volte a ser aquele time tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. O São Paulo é gigante, precisa voltar a ser São Paulo. Não essa bagunça que virou São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. O senhor está muito bravo hoje. Ah, eu tô. Falando Com o São nisso, Paulo eu tô. Rogério Ceni também renovou seu contrato com o Fortaleza e teremos Fortaleza e Ceará. Pô, sensacional. sensacional. Série A. Muito Eu legal, vou muito assistir legal. esse clássico lá. Vou Vamos? no Castelão. Placar eletrônico vai pro Vamos Castelão? assistir esse clássico. Porque Eu vou, hein? sensacional. Eu vou. Sensacional. Esse jogo vale a pena ir. Aí sim. Rogério Ceni, Ale, você sente saudade ou não? Muita saudade. Mais no gol do que no banco de reservas, sendo técnico, mas sinto muita saudade do Rogério Ceni no São Paulo. Esse final de semana, eu não sei quem colocou no Facebook as grandes defesas do Rogério Ceni. Sensacional. Demais. Que é isso? De atleta, né? Monstro demais, Puta monstro. jogador. E sorte ao Rogério Ceni, Baita ao Renato jogador. Gaúcho. E o Levir Coupe também vai ser o técnico do Atlético Mineiro, que classificou para... Nós estamos falando aí dos 6, né? Que classificou também para pré-Libertadores. Sorte ao Atlético Mineiro, que está lá no projeto do novo estádio. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos falar de Polo Air, né? Aliás, está chegando o Natal. Eu não sei se vocês já compraram seu presente de amigo secreto. Você que na sua empresa vai ter amigo secreto. Vai na Polo Air. Lá é o melhor lugar para você comprar seu presente de amigo secreto. Vai no Outlet, vai no Jundiaí Shopping, no Maxi Shopping. Eu tô de Polo Air. Compra para o seu amigo secreto um presente da Polo Air. Até já. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta com mais do Placar Eletrônico aqui no Canal 25, www.canal25.com.br. Você quer assistir do mundo todo, assim como os amigos do Flávio do Canadá, da Austrália, da Finlândia. Flávio tem amigos na Ásia, Tailândia. Você tem amigos em todo lugar do Todo mundo, lugar. né? Flávio Todo é um lugar. cara internacional. Estados Unidos, o senhor esqueceu Estados de Unidos falar. também, me perdoem. Argentina, Chile. Tem amigos em todos Acessem esses lugares. canal25.com.br e assista ao vivo o Placar Eletrônico e toda a programação do Canal 25. Quero mandar um abraço pro pessoal da LPM. Tico, o Tricolor tá na pré-Libertadores, não fica tão triste não. Sei que você estava chateado aí, mas tá aí. LPM, você quer tecnologia para tua empresa? Liga na LPM que lá você vai ter a melhor tecnologia que sua empresa precisa para tudo. Liga lá, ó, mas liga mesmo. Tá aparecendo um número aqui na tua tela, liga lá e fala assim: eu quero melhorar o meu serviço de tecnologia. Liga, pede para falar com o Tico, pede para falar com a galera que eles vão te atender da melhor maneira possível. Se o VAR tivesse sido feito pela LPM, tudo teria sido diferente no futebol. Aliás, a Conmebol deveria ter ligado para a LPM e contratar, porque aí a Libertadores ia ser disputada aqui na América, né? Não pelos colonizadores. Flávio, eu quero saber do Dudu. O Dudu vai ficar ou não? Palmeiras vai fazer... Sem coração, sem eu- coração. Fale a verdade, Dudu vai ficar ou não? Que o senhor tem informação que eu sei. Eu tenho uma informação que é o seguinte: o Palmeiras vai tentar assinar um novo contrato com o Dudu, dando mais um aumento salarial para ele e estendendo o contrato por mais um ano. O contrato dele termina em 2022, o Palmeiras vai prorrogar até 2023, vai dar um aumento salarial. Hoje o Palmeiras não tem nenhuma proposta em mãos.
Espera-se que o futebol chinês, principalmente, que já tinha vindo forte no meio do ano, venha novamente, embora essa janela do final do ano não é a janela onde os times chineses têm por costume investir mais, eles deixam para fazer isso mais na janela do meio do ano, não sei porquê, talvez por calendário, não sei porquê, mas eu acho que o futebol, depois dessa exposição do Campeonato Brasileiro, eu acho que o futebol europeu também passou a enxergar e conhecer um pouquinho do Dudu. Não sei que nível de time europeu faria uma proposta para o Dudu, mas ele está valorizado. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, decisivo, o Palmeiras foi campeão. Então, eu acho que o Dudu permanece pelo menos até o meio do ano. Eu acho que o Palmeiras vai fazer tudo para tentar segurar. Ontem a torcida pediu para ele ficar e... sei lá. Eu gostaria que ele ficasse. O seu coração deu essa resposta, né? Eu gostaria que ele ficasse. Fica, Dudu! Hashtag fica, Dudu. Ale, para disputar Libertadores e ganhar Libertadores, que é a proposta, o Palmeiras vai disputar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, o Campeonato Paulista, precisa de reforços? O Palmeiras precisa de reforços? Você acha que, por exemplo, vê a torcida falando, né? Com Borja, que precisa de mais um zagueiro. Para ganhar Libertadores e ser campeão, o Palmeiras precisa de reforço? Murilo, eu acho que o Palmeiras tem que... Não sei se a palavra precisa de reforços, né? Porque o Palmeiras vai reforçar um time como o Palmeiras é difícil. O time do Palmeiras é muito forte hoje, né? Acho que o Palmeiras tem que trabalhar em duas frentes. A primeira é em manter alguns jogadores importantes. O Dudu é um deles, vai ter proposta. Eu acho que o Dudu, na minha opinião, o Dudu fica, mas ele fica principalmente porque ele já declarou que o desejo dele é a seleção brasileira. Ele sabe que se ele for para a China, fica um pouco mais difícil. Copa América no próximo ano, o Dudu tem... Eu acho que é incontestável, talvez, na nossa opinião, ele ser convocado, né? Eu acho que hoje, claramente, ele seria convocado. Então, eu acho que ele, visando a seleção brasileira, talvez ele fique no Palmeiras. E outros jogadores também que o Palmeiras tem que manter. Agora, o Palmeiras tem que trabalhar, eu acho que muito estrategicamente, em algumas posições, como você colocou. O Palmeiras precisa de um zagueiro, eu acho que precisa de mais um zagueiro, principalmente porque, como você colocou, o Palmeiras vai mais um ano disputar vários campeonatos ao mesmo tempo, então vai ter que ter times fortes para disputar todos os campeonatos, precisa de um zagueiro e um atacante. Eu não sei se o Borja fica ou não no Palmeiras. Parece que não. Mas... é uma proposta do Olympique. E para mim, claramente, o Borja, todo mundo já sabe a minha opinião, eu acho que não é o O senhor centroavante quer do mandar ele Palmeiras. embora, né, senhor Flávio? Eu quero. O senhor quer mandar ele embora, né, senhor Flávio? Eu quero que ele seja Então, feliz. o senhor fala a verdade, então. Ô, Borja, Pra vai França, né? pra Paris, cara. Lá é top, meu. Leva a sua família a passear no Museu do Louvre. O senhor é ingrato. Na Champs-Élysées. Até outro dia o senhor falava que ele era o maior artilheiro do Palmeiras no ano. Agora o senhor Ele fica, é. Agora o senhor fica Ele pedindo pra é. ele ir embora. Ele é o artilheiro do Palmeiras no ano. Contra números não tem argumento. Também mas- acho que o Palmeiras precisa fazer algumas renovações e algumas trocas se quiser disputar realmente título de Libertadores, porque título de Libertadores é outra coisa. Mata-mata, uma falha individual já era o ano todo. O assunto agora é Corinthians, Timão. Mas o pessoal tá fritando o Jair Ventura, né? Já há algum tempo, né? Vamos ser honestos aqui Sério? no programa, né? Tem como defender? Mas justamente, né? Tem como defender, não dá, Ale? não dá pra defender. Dá pra defender, Ale? Não dá. Tudo bem, mas o que entrega ali de material humano também para ele poder trabalhar, Tudo bem. gente, não pode fritar o cara antes Murilo, dele sair. Murilo. Frita ele depois que ele sai. Tem um Frita antes de sair. tem um ditado que é o seguinte: vender latinha de cerveja gelada em porta de estádio é fácil, meu amigo. Então o técnico bom é aquele que você vai ver a hora que ele também não tem todo o material. Porque você pegar. Vamos falar a verdade, o Filipão é um ótimo técnico, ok. Mas é fácil ser técnico do Palmeiras, hein? É mais Com esse fácil. time. É bem É mais mais fácil fácil. do que ser técnico do Corinthians. É Agora, verdade. todos os times, vai ter algum momento que você não vai ter. O Corinthians está também enfrentando crise financeira. Então, e aí? Você tem que dar um jeito, meu amigo. Vai, Então, tem que mas trabalhar. O presidente do Corinthians deu uma entrevista que, na opinião dele, no Brasil só tem 2 ou 3 elencos melhor que o do Corinthians. Ele disse isso. Aí fica difícil, né, também. Então, mas ele disse isso. Agora, você vê times com elencos... Porque assim, na minha opinião, eu acho que o Corinthians... O maior problema do Corinthians é do meio pra frente. Porque se você olhar a defesa... O Corinthians tem um excelente goleiro, o Corinthians tem uma boa dupla de zaga, tem bons laterais, Dois bons laterais. tem volantes bons, tem o Ralf, o Gabriel, o Douglas, tem bons volantes, eu acho que daí pra frente começa o problema. O Jadson, ele não joga mais, não tem mais a mesma performance que ele tinha no passado. Eu enxergo o Jadson meio fora de forma, não sei vocês, eu vejo ele meio Sim, não gordinho, é que eu não vejo ele voando fisicamente.
E os atacantes do Corinthians são muito fracos. Eu acho que é aí que está o problema do Corinthians. Concordo. Então, se o Corinthians reforçar nas posições corretas, o Corinthians vai ficar competitivo. Mas agora, a gente vê times aí no Campeonato Brasileiro muito piores do que o Corinthians, com uma classificação muito melhor. O Corinthians praticamente brigou para não cair. E é o que o Ale falou. São técnicos que também não têm tanto material humano, mas você vê um time organizado, um time jogando bem. Um exemplo é o Ceará. Vê o que o Lisca fez com o Ceará. O Ceará tem mais time que o Corinthians, Ale? Então, o Lisca pegou e vê o que ele fez com o Ceará. Vê a pontuação do Ceará no segundo turno. É limitado o time? É, mas é organizado, se defende bem, compacta, sabe sair em contra-ataque e fez uma boa campanha. Então, falando o que o Ale quis dizer aí, é isso aí, cara. Não dá pra defender o Jair Ventura. Por mim, se eu sou dirigente do Corinthians, rua Jair Ventura. Mas a pergunta que fica, Flávio, é o seguinte: por que contrata? O cara trabalhou 3 meses. Cagada, fizeram Mas besteira. tudo bem, mas aí brasileiro, contrata né? 3 meses pra fritar o cara Fizeram depois de 30 besteira. dias. Ele chegou na final da Copa do Brasil, ele colocou o Corinthians, venceu o Flamengo na semifinal. Ale, se o Osmar Loss tivesse ficado, você acha que seria pior que o Jair Ventura? O cara que já conhecia o jogador, acho que conhecia não. todo mundo? Pior que não. Então pra que trocou? E foi pro Guarani, né? O Loss foi pro Guarani. Guarani. Sim. Pra que trocou então? Carille vai vir ou não vai vir, Flávio? Dizem que tá tudo certo. Sei Agora lá. que acabou o campeonato mesmo. Dizem que tá tudo certo. Agora, não adianta o cara ele vir e também não dá material humano. O Ale acabou de dizer, perfeito. Você estava falando do Jadson. Sem material humano, O pode vir Jadson. o Carille, quem quiser. O Jadson é um excelente coadjuvante. Excelente. Que todos os times precisam. O Jadson jogava com o Rodriguinho e com o Jô. Destruiu. Esse trio foi campeão brasileiro. Fizeram história no Corinthians. Aí deixaram ele sozinho. Então não adianta a gente achar que o Jadson tá muito pior, que não tem para quem tocar a bola. Não tem para quem tocar a bola, não tem. O Corinthians precisa de contratações. O Corinthians precisa de material humano dentro de campo E o Pedrinho vai para embora, dar pelo suporte para o treinador que está lá. Eu concordo com você sobre o trabalho do Lisca, tudo, só que eu discordo, Flávio, sobre a questão de expectativa. Quando você vai dirigir o Corinthians, é sua obrigação ganhar, é sua obrigação vencer. Você não tem outra alternativa. Você tem a fiel torcida, você tem a pressão, você tem o estádio, você tem tudo. O Lisca já é diferente. Os números entendeu? do Jair Ventura... Não, eu sei que são ruins, mas olha o time que entregaram não é para ruim. ele. Você está elogiando... Você está Não, elogiando o Flávio, Jair Ventura, diz que o número dele é ruim. O número dele é horroroso, Mas péssimo. mas é o número do Corinthians no ano. Então, Tirando o Campeonato Paulista, que foi campeão. Não, o primeiro turno o Corinthians não foi tão mal assim. O André Sanches precisa contratar jogadores. O Ale falou muito bem do São Paulo aqui, que se não tiver cara dentro de campo, cara decisivo, cara que realmente põe a bola dentro do gol e fala assim, foi gol, ó, fiz o gol, cara decisivo. O Rodriguinho cansou de fazer gol decisivo. Cansou. Gol decisivo. Aliás, o ano passado no Brasil ele foi o cara mais decisivo. A bola chegava, Jô, decisivo. No E o Jadson Paulistão, foi campeão do Paulista, ele decidiu todos os jogos. Exatamente. Eliminou o São Paulo no último minuto, um gol de cabeça e fez o gol na final. Agora é do tudo Palmeiras. jogador nota 5, tudo jogador igual, tudo jogador que não faz gol decisivo. Aliás, não faz gol nenhum, né? Nem decisivo, nem nada. Só vão marcar. O cara não dá conta. Mas, Murilo, o Flávio colocou bem também. O Corinthians também, na minha opinião, tem que trabalhar estrategicamente. Como eu estava falando, assim como o Palmeiras, que a gente falou de algumas posições, o Flávio colocou bem. O Corinthians tem que trabalhar, na minha opinião, do meio para frente. Sim, Não adianta sem ficar dúvida. contratando volante, contratando lateral, contratando zagueiro, gastando dinheiro aí onde você não precisa. O Corinthians precisa de atacante. Já faz um tempo, depois que saiu o Rodriguinho e o Jô, o Corinthians não conseguiu repor. Não dá, não tem. Trouxe alguns caras aí e não dá, não tem condição de jogar no Corinthians. Então tem que pensar estrategicamente, porque o Corinthians não tem o dinheiro que o Palmeiras tem, né? Não pode ficar gastando à toa. Sim, mas vai se organizar. Precisa se organizar para 2019 começar diferente. André Sanches, vai às compras. E o peixe, hein? Gabigol, se foi, Flávio? O Gabigol não vai ficar no Santos, né? Dizem que no Brasil o Palmeiras e o Flamengo estão muito interessados nele e parece que ele quer ficar no Brasil. Acho que a experiência que ele teve na Europa, acho que ele não tem muita saudade, né, de voltar para lá. Então, mas aí, Flávio, eu tinha só fazer uma pergunta, Flávio, o que você acha, você e o Murilo? O futebol brasileiro, será que está tão ruim comparado com o europeu? Porque ele foi para a Inter de Milão, nem relacionado ele era. Benfica. Foi para o Benfica, que o campeonato português nem é tudo isso. Nem relacionado era. Ficava no banco. Aí volta para o Santos e arrebenta.
que acontece, será? Eu acho que é um conjunto de coisas, cara. Eu acho que tem a questão também do nível do campeonato, embora o campeonato brasileiro, na minha opinião, tenha um nível muito mais elevado que o português, por exemplo. E o italiano a gente sabe que não tem um nível tecnicamente alto, mas é um campeonato talvez muita o mais força, né? difícil de se jogar. E o Gabigol, ele não tem muito esse perfil. Eu acho que é mais a confiança dele estar aqui, de voltar para o país dele. Ele voltou para o Santos, que é um clube onde ele jogou desde a base, então ele tem um apoio das pessoas, um incentivo. Eu acho que psicologicamente isso é importante. Só isso que eu acho que pode ser, porque eu acho ele um jogador capaz. Ele é um Até bom porque jogador. morar em Santos é bem melhor que morar em Milão, né? Meu Deus. Meu Deus. Sensacional! Tá vendo por que ele é capitão? Mas Deus do céu. eu acho que ele deu uma relaxada, né? Depois que ele tomou uma queimadinha ali na Itália ele já falou assim, Já quer entregou, saber, né? Mas não entendeu? pode, né? Não pode. Um mas jogador aí- desse nível que foi Não pode, contratado cara, por eu mais de concordo. 100 milhões de reais, pode queimar ele à vontade. Agora, Ele tem você que queria ir matar no todo- Palmeiras? Eu queria. No lugar do Borja, ou do Daverson, eu queria muito. Eu acho que ele encaixaria bem demais no time do Palmeiras. Embora eu tenha dúvida se ele vai vir. Palmeiras está tentando o Ricardo Goulart. Tá O senhor treinando pode lá. parar de falar do Palmeiras? A gente tá falando do Santos, do Gabigol, e o senhor não para de falar do Palmeiras. Ele que me perguntou Não do tem Palmeiras, o capitão condição. me perguntou. O senhor não para de falar do Palmeiras. Cuca, aliás, né, que tem uma boa recuperação aí, talvez vai ter que fazer uma cirurgia, né? Aí é uma bucha que o também, Santos tem. Também tá deixando o Santos. Resolveu o técnico. E treinador, Flávio, o Santos já colocou a proposta do Abel Braga, só que o Abel Braga tá esperando a proposta do Flamengo, que tem a eleição agora. E aí? O Abel Braga, cara, se tem um cara, um dos poucos caras que eu acho que é sério mesmo no futebol, um deles é o Abel Braga. São caras que eu admiro, assim. O Abel Braga é um, o Felipão, Muricy, um cara muito sério. Então eu acho que o Abel Braga ele não tem esse perfil de fazer leilão, não. Ele não vai ficar leiloando o Flamengo, o Santos, não. Eu acho que ele já deve ter tomado a decisão dele e ele vai tomar a decisão se ele vai para o Santos ou se vai para o Flamengo. Se eu fosse o São Paulo, eu entrava nessa confusão aí. O Abel Braga seria uma luva no São Paulo. Olha, agora mudou tudo. Agora no São Ele Paulo. tá demais, ele tá... Ele tá. Ale, técnico para o Peixe, técnico para o Santos. Ao mesmo tempo, né, tem uma escassez e Capaz ao mesmo de vir tempo do Dorival sobra Júnior. muito técnico. Eu ia falar isso. E aí, técnico para o Santos tem que resolver isso urgente, porque agora já hoje, né, já iniciou sem treinador. O Santos é um time sem treinador. E para fazer planejamento para o ano que vem, você contrata para depois trazer o treinador diz que não pediu aquele cara e começa toda aquela bola de neve de novo. E aí? Murilo, o Santos hoje, eu acho que é uma grande bucha, né? Para qualquer treinador. Não sei se todos os treinadores têm um desejo de trabalhar no Santos hoje. O Santos tem uma bagunça interna de diretoria, enfim. A gente viu o que aconteceu nas últimas eleições, ridículo, né? Vergonhoso. E eu não sei se técnicos de ponta, de novo, o Abel Braga, entre Flamengo e Santos, se ele tiver que escolher, independente de salário e tudo mais, ou da localização, eu acho que ele vai para o Flamengo sem pensar, porque o time do Santos hoje é complicado. O Flávio falou meio brincando, mas na minha concepção eu acho que acontece exatamente isso. Eu acho que o Dorival Júnior deixa o Flamengo e vai para o Santos. Eu acho Olha que aí, isso olha aí. acontece. Esse mercado da bola vai ser aquecido, né? Porque vai ter tanta troca. Vai. Tanta troca. Inclusive de treinadores e jogadores. E agora, Fazia janeiro, tempo que a gente não tinha um final de ano tão turbulento assim, os times todos sem técnico, com interino, com e várias possibilidades, né? vários, Agora vai acontecer. muito legal. Outro time que vem forte para 2019, forte, é o Cruzeiro. Cruzeiro de Mano Menezes. Flavinho, esse Cruzeiro vai dar trabalho para o ano que vem ou não? Vai dar trabalho, cara, porque pelo jeito o Cruzeiro não vai perder ninguém. Não vai perder ninguém. E o Cruzeiro sempre contrata pontualmente, o Cruzeiro é um clube que contrata bem e o Cruzeiro tem uma boa situação financeira. Então eu acho que o Cruzeiro e o Mano Menezes, né, Ale? Sim. Mano Menezes, Murilo, é um técnico que ele Mas não sai de lá, né? Não, como assim? Não sai do Cruzeiro. Tô falando que o Mano Menezes é um baita técnico pro Flamengo, um baita técnico pro São Paulo nesse Pro momento. O Corinthians um baita parece que tentou. técnico pro Corinthians nesse Mas não vai. O momento. Palmeiras chamou ele pro início desse projeto. Quando contratou o Roger, tentou o Mano Menezes. E assim,
No lugar dele, se fosse eu também não sairia. Lógico. O cara tem que ter... Tem todo o respaldo Exato. financeiro, E não dá. de Aí jogadores. ele já montou um elenco desde o ano passado, vai sair para ganhar um pouco a mais. Dinheiro também não é tudo. Com certeza ele tem um baita salário lá. E ele não, no lugar dele eu também não sairia. E o Cruzeiro é um time que vai dar muito Vem trabalho. forte ali o Cruzeiro ano que vem? Vem muito forte, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma missão aí dificílima pro ano que vem, que é manter o Arrascaeta. O De Arrascaeta, porque tem propostas de fora, de times da Europa, e que não é pouco dinheiro. Então vai ser difícil mantê-lo. Acho que vai ser muito aí do desejo, mais o desejo do jogador. Se ele quiser permanecer, eu acho que aí o Cruzeiro tem grande chance. Mas se ele tiver o desejo de ir para a Europa, vai ser difícil o Cruzeiro mantê-lo. E é uma perda difícil, hein? Difícil de você repor um jogador com... Mas vem muito dinheiro, aí dá para contratar alguém... Ah, mas é difícil, né, Flávio? Hoje você, no mercado, pegar um jogador com as características dele, com o nível dele, né? Um jogador Que importantíssimo. o Cruzeiro acha esses jogadores. Lembra quando o Cruzeiro achou o Montijo? Ninguém nem sabia quem era. Exatamente. Esse Arrascaeta, ninguém sabia quem era. E o Cruzeiro acha esses jogadores. O Cruzeiro tem esse mérito. Bom, vamos falar do trio carioca? Vasco, Fluminense e Botafogo. Por que a risada? Porque, né? O Júlio César salvou o Fluminense, Ale, no final de semana? Eu não sei se foi o Júlio César ou se foi o Luan que salvou. Quem foi que salvou? Luan, você não pode perder pênalti no último jogo decisivo, Luan. O Flávio já não gostava de você antes de ontem, por causa do Palmeiras. Agora Agora eu não sei se a culpa é do Luan ou de quem designa ele pra bater o pênalti, porque ele não sabe nem andar. Eu porque sou ele não bateu o rico. pênalti. Eu sei de Faz quem é a o culpa. gol. Eu sei de quem é a culpa. A culpa é do cara que quando ele tinha, sei lá, 10, 11 anos, falou pra ele que ele era jogador de futebol. Esse cara é o culpado. Aí virou isso aí, ó. O cara joga, parece que ele tá com calça jeans molhada o senhor tá no muito barro. nervoso. Só porque ele não foi bem no Palmeiras, o senhor fica Ele perseguindo não foi o bem em jogador. lugar nenhum do O mundo, senhor- ele nunca não, vai. senhor, o senhor fica perseguindo jogadores. Ale, o Júlio César salvou o Fluminense da derrocada para a Série B? Não, sem dúvida. Agora, brincadeiras à parte, né? O Fluminense é um absurdo, Sério? né? Também, né? O futebol carioca, né, Murilo? Se Tirando o Vasco Fla- perdesse, tomasse o gol do Ceará, também Exatamente. caía. caía. Tirando o Flamengo, né? Que se preparou e se planejou direitinho, os outros times, os três, né? O Botafogo deu uma melhoradinha no final, escapou bastante da zona de rebaixamento, mas são times sofríveis, né? Você assiste qualquer jogo de time carioca, é feio, o futebol é feio, não tem um padrão de jogo, enfim, o futebol carioca precisa melhorar bastante, né? Bastante, porque o Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais difícil. Os times do Sul, os times de Minas vêm forte, cada vez mais forte, e o futebol carioca está ficando muito para trás do que tinha antes, né? Fluminense com equipes fortíssimas, Vasco da Gama com equipe forte, Botafogo, e você vê isso hoje, aí O Botafogo foi o que se deu melhor agora. O Zé Ricardo parece que encaixou, agora parece que vai ficar, né? O Zé Ricardo é um bom técnico, cara. Eu também ele acho. É um bom Eu também técnico. acho. Ele é um bom técnico. Eu prefiro esperar um pouquinho mais ainda para saber se Não, mas ele fez bom trabalho no Flamengo, fez um bom trabalho no Vasco, quando ele saiu, né? Ele saiu por causa da... E agora fez um bom trabalho no Botafogo. Então eu acho que ele é um técnico dessa safra, um dos mais promissores. O Botafogo terminou numa classificação razoável, considerando o elenco e o time que o Botafogo tinha. Sem dúvida. Então, agora o Vasco... Ele o começou Fluminense- muito mal no Botafogo, mas agora o Botafogo terminou o campeonato, pelo O que o menos, Ale sem falou- nenhuma O que o Ale falou é preocupação. real, O cara. time também A é, gente olha pra trás, os times que o Fluminense e o Vasco já teve, pelo amor de Deus, não tem condições. Bom, que os times cariocas, né, através do Campeonato Carioca, possam se renovar, porque já existe uma... Flamengo está anos-luz na frente dos outros três. Mas esses times já tiveram E a equipes tradição que tem. maravilhosas. Tiveram times maravilhosos. E sabe um outro time que tá legal, que montou de novo, que acertou a mão? O Atlético Paranaense. Sim. O Atlético Paranaense, que vai disputar a final. Tomara que vença, que aí nós vamos ter 7 times, né? Eu tô classificados torcendo muito. pra Vamos, Libertadores, Furacão! Mas que realmente acertou a mão nesse final aí, depois de ter um ano conturbado com o Fernando Diniz, com tudo que aconteceu, acertou a mão e está na final. Você acha que vence, Flávio? Eu acho que tem grande chance de vencer. Não vai ser fácil. Olha, não vai ser fácil. Não vai Ganhou ser... os 2 jogos do Maracanã, ganhou do Fluminense, né, no meio de semana, e ganhou do Flamengo. Olha, agora. eu vi os jogos do Júnior Barranquilla contra o Santa Fé. O Júnior Barranquilla é um time melhor que o Santa Fé, mas também não é tudo isso.
E os 2 melhores jogadores do Júnior Barranquilla, eles foram expulsos. O Theo Gutierrez e o outro que eu acho que é Alves, eu me recordo. Não vão jogar o primeiro jogo. Não vão jogar o primeiro jogo, que vai ser em Barranquilla. O Atlético vai decidir na Arena da Baixada, o que é difícil jogar por conta do gramado artificial. Não é qualquer time que se adapta rapidamente a isso. Então eu acho que o Atlético tem grande chance. Eu vou dizer, o Atlético, nessa reta final do Brasileirão, a campanha mostra. É um dos times que apresentou o melhor futebol e mais organizado nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Ale, tem grande chance de vencer a Sul-Americana? Tem muita chance de vencer. Tem muita chance de vencer a Sul-Americana. E eu torço muito para que o Atlético, para o ano que vem, mantenha os jogadores, mantenha a comissão técnica, que fez um excelente trabalho, porque vai vir forte de novo no Campeonato Brasileiro. Tá aí, falamos um balanço do Brasileirão. Vamos ter que falar aqui da final da Libertadores, que acontece nesse final de semana em Madrid. Aliás, esse ano aqui a final da Champions vai ser em Madrid também, né? E a final da Libertadores vai ser em Madrid. Madrid conseguiu trazer as 2 finais, né, dos 2 principais continentes. Uma caiu no colo, né? Exatamente, para o seu estádio. Ale, fale, você que deu a abertura, né? E aí, é um motivo de chacota mundial ou não? Totalmente, né, Murilo? É vergonhoso, né? Vergonhoso, né? O principal jogo do continente acontecer dessa forma, acontecer isso, né? Enfim, bom, infelizmente, né, o país da Argentina é uma bagunça hoje, né? Não apenas no futebol, na política, na economia. Infelizmente, é um país maravilhoso, né? Para quem já teve a oportunidade de ir para lá, sabe que é maravilhoso o país e é uma pena o que está acontecendo, né? E isso se reflete para o futebol, né? É uma situação desagradável, muito desagradável, com duas equipes fortíssimas, com nome, né? Equipes conhecidas mundialmente, e acontecer isso, o que vai acontecer. Tomara que, se realmente acontecer o jogo, tomara que pelo menos seja um bom jogo. Não, vai ter o jogo. Tomara que seja um bom jogo de futebol. Depois tem o Mundial ainda, de clubes. Cada hora um ameaça não jogar. Exatamente. Agora, vai ter. Flávio, se tivesse um problema entre Real e Barcelona, vocês acham que eles iam mandar o jogo no Monumental de Núñez? Alguma chance ou não? Pelo amor de Deus. Fazer ao contrário? Olha, eu sou apaixonado por futebol, joguei bola quando era menor, que hoje não jogo mais nada com essa barriga aqui. Mas assim... Não, o senhor joga bem. Eu e o Ale sabemos que o senhor bem joga parado, bem parado. Quando a bola tá no seu pé, o senhor é craque. Diferente, né? O senhor é craque, o senhor é diferente. Só. Eternizou uma camisa, inclusive. O Ale vai contar essa história no próximo programa. Só pra finalizar, eu tava com saudade do desafio ao Galo. Desde que era moleque eu acompanhava, agora eu tô vendo um desafio ao Galo continental. Primeira vez, muito feliz. Parabéns, Conmebol. Vocês protagonizaram um episódio mais ridículo da história do futebol. Parabéns pra vocês. Inclusive eu fiquei sabendo, sabe que o ano que vem, 2019, a final vai ser no Chile, né? Vai ser um jogo só. Eu tenho informação que o Flávio já comprou passagem, acreditando que o Palmeiras vai disputar a final. Eu tenho essa informação. Mas não vou dividir com ninguém. Quem vai ganhar Libertadores? Quem vai ganhar? River ou Boca? River. Quem vai ser campeão? River. O senhor tá chateado com o Boca, né? Que eu sei. Ale, Boca vai ganhar? Eu também acho que Boca Juniors vai ser campeão de Libertadores, aliás, colonizadores de América, né? Que o jogo vai ser na colônia. Flavinho, quer mandar abraço para quem? Eu tenho uns abraços importantes aqui. Eu vou mandar um beijão para os meus filhos, para Fran, pro Hugo Filho e pro João Paulo, que estão lá em Caruaru, pro Xuxa, meu amigo, que está fazendo uma cirurgia hoje. Boa recuperação, pro Vitão. E eu quero mandar um beijo especial para Yasmin, filha do Mitsu e da Rô, nosso grande amigo, que está fazendo aniversário. Parabéns, Yasmin, o tio ama você. Um beijo, que Deus ilumine os seus caminhos. Um beijão. Ale, manda abraços. Murilão, bom, mais uma vez, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Como sempre, um beijo para meus filhos também, Rafael e Luca, minha esposa Cíntia. E quero mandar um abraço especial aí pro pessoal do tênis lá do Reserva da Serra, a galera que joga tênis lá, mas está sempre ligado no Placar Eletrônico também, toda segunda-feira à noite. Um abraço para vocês aí, galera. Show de bola, o Placar Eletrônico fica por aqui. Um abraço a todos, com essas 2 feras que participaram, Flávio e Ale. Muito obrigado pela participação de vocês, abrilhantaram de novo o programa. E que dezembro seja muito especial na sua vida. É o mês de Natal, o mês de aniversário de Jesus, o verdadeiro motivo da gente estar aqui. Um abraço a todos do Placar Eletrônico, uma excelente semana. Valeu, galera! Boa semana. Valeu!
got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br.